Olá, eu me chamo Daiane e gostaria de lhe dar as boas-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim gravar para vocês o nosso novo planejamento financeiro, onde eu vou estar discriminando para vocês as minhas contas, os meus compromissos a serem pagos, tanto referente à minha vida pessoal quanto profissional. Se você está chegando pela primeira vez através desse vídeo, não deixa de se inscrever, de deixar o seu like e de comentar aqui embaixo se você gostou do vídeo. Vamos lá. Para você que não sabe o que é um planejamento financeiro, a finalidade dele é nos possibilitar entender a saúde da nossa vida financeira. Então, será que eu estou devendo mais do que eu ganho? Será que eu tenho as minhas despesas fixas controladas? Será que eu preciso fazer algum reajuste na minha vida financeira nesse momento? Então, assim, é o planejamento financeiro que vai nos dar uma visão, um panorama do que fazer, né, a partir do momento que a gente percebe quanto o nosso salário está comprometido. Então, a partir da confecção do planejamento financeiro, a gente começa a fazer a categorização das despesas, que é algo que eu estou fazendo agora. A gente faz a separação. Além disso, quando a gente percebe que o nosso orçamento está ultrapassando o limite desejado, a gente faz algumas abordagens, que abordagens são essas: redução, eliminação ou substituição. Lembrando que a eliminação ela sempre vai partir daquilo que é supérfluo. Já a redução é aquilo que não é supérfluo, mas é importante. Por exemplo, a diversão é muito importante. E a substituição é quando a gente percebe que é possível ter uma mesma qualidade, uma mesma entrega, só que gastando menos para isso, tá? Então, muitas pessoas têm medo de fazer planejamento financeiro porque não querem saber quanto devem, né? Querem continuar vivendo a vida e às vezes passando susto do tipo, eu não sei se esse mês eu vou conseguir pagar. Ou então, ufa, consegui pagar. Mas quando a pessoa finalmente consegue pagar, o mês seguinte, o próximo mês, já tá batendo na porta. Então, assim, não é legal, sabe? A gente viver apreensivo, a gente viver com medo dos boletos. O melhor é a gente enfrentar a nossa situação financeira, colocar as coisas no papel, discriminar as nossas despesas, né? E analisar o que a gente pode estar fazendo para aliviar o nosso bolso, por assim dizer. Então, como vocês podem ver, eu já tenho as minhas categorias pessoais, que são reserva financeira, diversão, educação e contas a pagar. Daí, você tem pouquíssimas contas, como isso é possível? Então, eu trilhei um caminho que foi muito compartilhado através do canal, onde eu fui aprendendo a comprar, a usar o dinheiro, onde eu consegui estabelecer para minha realidade alguns padrões, né, de compras, de comportamento, até mesmo alimentares, que me possibilitaram chegar aonde eu estou. E se você tem esse sonho, eu vou te dar aqui algumas sugestões, né, para de usar o cartão de crédito. Inclusive, ainda nesse vídeo, vão ter 5 passos, né, que vão conseguir te orientar para que você tenha mais equilíbrio financeiro. Então, assim, reduz o cartão de crédito, mas é aquilo, se você tem plano de saúde para pagar, pague. Se você acha interessante manter os seus filhos em colégio particular, mantenha-os. Eu falo para vocês que o próximo objetivo para minha vida é o plano de saúde. Ainda não é possível, mas assim que for, vocês serão os primeiros a saberem, tá bom? Educação, plano de saúde e lazer, para mim, não é gasto, é investimento. Então, vamos lá. Como vocês podem ver, reserva financeira eu separei R$200, diversão também R$200, para educação R$100. Esses R$100, eles são referentes a livros, tá? Todos os meses eu separo R$100 para fazer compra de livros para o meu desenvolvimento profissional, principalmente, uma vez que eu tenho comprado livros apenas de finanças. Minhas contas a pagar estão a extração do siso, que o meu marido precisou fazer a extração, foi o valor de R$600. A gente vai pagar a 4ª parcela
esse mês foi no cartão de crédito, tá? A internet, R$ 50, porque eu comecei a dividir o meu pessoal com o meu profissional. Então, internet e luz agora é dividido. A luz é dividida em 3 partes. Meu pessoal, que fica a cargo do Rodrigo, a minha mãe, que paga 1/3 também do valor, e o meu profissional, que paga o restante, tá? Então esse mês veio R$ 240, então fica R$ 80 para cada um. 80 para o pessoal, que é o Rodrigo que paga, 80 para minha mãe e 80 para mim, né? Com os meus negócios, com o meu trabalho, eu faço esse pagamento. Então, alimentação, eu tenho um teto de 350 mensais. Daí, como é que você consegue gastar tão pouco em alimentação? Maratona os vídeos de compra, os vídeos de planejamento, de compras, de reposição aqui no canal. Você vai entender, e se você tiver uma margem financeira até mais elevada do que a que eu tinha, você vai conseguir fazer boas compras, tá? E surpreendentemente, você vai conseguir talvez até gastar menos que esse valor no mês, tá bom? Então, toda a minha parte pessoal foi montada. Nesse momento, nós vamos para a parte profissional. Eu já vou aproveitar para esclarecer algumas dúvidas que eu sei que vocês vão me perguntar. Dai, por que você está pagando a sua previdência privada e o MEI, se o MEI já garante a aposentadoria? Bom, vamos lá. Esse ano eu não consegui nenhuma parceria para o canal, mas no ano passado eu fiz algumas parcerias e as empresas parceiras, elas solicitam que a gente tenha um CNPJ para emitir a nota fiscal e receber pela parceria. Então, eu abri o meu MEI com esse objetivo de ter um CNPJ para fornecer a nota fiscal e dessa forma receber pelo meu trabalho, tá? Só que assim, eu tenho estudado muito, como vocês sabem, a nossa economia, o nosso país. E assim, é certo que a Previdência ela não vai se sustentar por muito tempo. Eu tenho 29 anos, então provavelmente quando eu completar 65, a aposentadoria nesse modelo que nós conhecemos atualmente, ela estará extinta. Gente, por favor, é provável, tá? Tendo em base o que eu tenho estudado. E se vocês quiserem estudar também, vocês podem jogar aí no Google questão de a Previdência está em déficit ou superávit. Como será as questões de aposentadoria para o brasileiro daqui a 30 anos? Tá? Vocês podem estar fazendo esse tipo de pesquisa que vocês vão ter acesso às mesmas informações que eu tive. Então, mediante a essa perspectiva, né, de pensar no meu futuro, porque assim, graças a Deus, hoje eu tenho muita saúde, né, eu consigo trabalhar, eu consigo dormir um pouco menos para render um pouco mais, só que, poxa, eu sou bióloga. Eu sei que o nosso corpo, ele foi projetado, né, digamos assim, ele foi programado para a gente envelhecer. E com o envelhecimento chega, assim, o cansaço, a nossa disposição diminui. Então, assim, eu preciso pensar no meu futuro. E foi mediante a toda essa reflexão que eu tive com relação à minha vida que eu comecei a pensar no meu futuro e optei por uma previdência privada. Eu fiz a previdência através do Banco Inter, mas eu escolhi uma previdência específica. Eu não fiz a previdência do Inter. Como vocês sabem, eu não posso recomendar nada, porque eu não tenho certificação para isso. Mas se vocês desejarem, eu posso compartilhar com vocês qual é a minha previdência em um outro vídeo. O valor que eu pago são R$ 100 e o valor estimado que eu terei, né, ao longo dos 35 anos e 6 meses. Lembrando que há sim desconto sobre a Previdência, mas ainda assim vai valer a pena, porque eu terei um valor muito alto investindo apenas R$ 100 ao mês. Isso aos 66 anos, tá, gente? Eu já paguei a terceira parcela e são 426 parcelas, se eu não estou enganada. Mas eu vou ter anotado direitinho aí para vocês, para poder mostrar para vocês, tá? Então, assim, essa forma de eu pensar é realmente para o meu futuro, é realmente para o longo prazo. São R$ 100. Eu não tô desmerecendo os R$ 100, tá, gente? Mas às vezes a gente usa R$ 100 com tanta coisa inútil,
Não é verdade? Ainda mais atualmente, a inflação está batendo, os preços estão muito elevados. Então, R$ 100, se a gente não tiver sabedoria para administrar, ele evapora e a gente não sabe nem para onde foi. Então, eu escolhi investir no meu futuro. E se vocês quiserem um vídeo sobre isso, vai ser um prazer, tá? Eu estar falando para vocês e também explicar por que eu escolhi a empresa que eu escolhi. Também foi mediante a pesquisa, a estudo. Ultimamente, gente, com relação a finanças, eu não faço nada sem estudar, nada mesmo. Então, eu posso estar compartilhando com vocês, mas não é indicação, tá bom? Então, vamos lá. Minha vida profissional, eu tenho o MEI, que eu pago R$ 65,60 ao mês. Eu tenho a outra parte da luz, referente a 1/3, né? Porque 3 partes, R$ 80. Eu tenho a internet, a outra metade, R$ 50. E tenho uma reserva. Essa reserva é como se fosse um fundo mesmo, né? Do meu caixa, quanto empresa, no valor de R$ 200. Só que o meu objetivo é aprimorar a minha profissão. Então, eu estou escolhendo se eu vou fazer uma nova graduação, que eu tenho muito esse desejo, mas ainda estou me estruturando profissionalmente para isso, ou se eu vou inicialmente fazer uma pós-graduação e depois eu vou para graduação, eu estou nessa dúvida. Aí, enquanto isso, eu construí esse fundo de R$ 200. Toda a parte profissional eu pago com o meu trabalho, tá? Então, meu trabalho de consultoria, meu trabalho venda de curso, meu trabalho que eu espero voltar a receber aqui pelo YouTube e também os meus outros trabalhos que eu vou começar a compartilhar com vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. O total do meu planejamento financeiro pessoal fica em R$ 1.040. Sendo R$ 40, eu preciso inteirar se eu for me basear apenas pelo salário do Rodrigo, porque a gente tem assim, disponível do salário dele R$ 1.000, porque os outros R$ 1.000 estão comprometidos com empréstimo, que eu nem anotei aí, porque como é um valor que ele já recebe e já vai para lá, a gente não conta, a gente conta realmente com o valor que fica em caixa, tá? Já o meu planejamento profissional, ele está em R$ 495,60, que são todas as despesas que eu listei para vocês. Gente, eu como empreendedora aprendi dessa forma porque tinha um módulo de empreendedorismo dentro da minha formação de educadora financeira, e também eu acho que é muito válido. Por exemplo, quando a gente olha para as minhas despesas, basicamente compromisso efetivo financeiro, eu tenho o MEI, a luz e a internet. O fundo de reserva, que seria o fundo de caixa, e a minha aposentadoria poderiam ser vistos como investimento, só que eu optei ver como realmente um compromisso financeiro, porque eu acho que isso faz mais sentido para a minha vida e também para o meu cérebro com relação a ter uma despesa para pagar. Porque quando a gente não olha para a gente com amor, com carinho e não se vê como uma pessoa que merece ter um salário, o nosso dinheiro de empreendedor, ele evapora, ele some e quando a gente vê, a gente tem a sensação que trabalhou um mês inteiro para não receber nada. Então eu quero trazer essa reflexão também para você que é empreendedor e me assiste, se enxergue como o seu funcionário. Tá? E se dê sim o seu salário, se presenteie, se comprometa com você e com o seu futuro, tá bom? Então, gente, as minhas despesas totais atualmente são R$ 1.535,60, tá bom? Se vocês, talvez o meu orçamento mude daqui a um tempo, tudo mais, só que aí eu vou sempre estar trazendo para vocês, eu vou sempre atualizar vocês, tá bom? Mas atualmente eu tenho essas despesas no mês, R$ 1.535,60. E agora eu vou trazer para vocês algumas dicas, um passo a passo, na verdade, para você montar o seu planejamento financeiro. Porque eu sei que tem muita gente que se inspira no meu planejamento, mas agora eu quero ver você montando o seu. Então, bora pro passo a passo. Já peguem papel e caneta, pausa o vídeo e anota, tá? Primeiro passo, estabelecer um teto de gastos para cada categoria. Aí eu coloquei o exemplo alimentação. Então, assim, a finalidade, né, desse primeiro passo é você realmente impor limite de categoria para cada um dos seus compromissos financeiros, para que dessa forma o valor que você recebe seja suficiente para pagar
pelas suas despesas e, claro, você tenha para se divertir, para investir no teu futuro, na tua reserva financeira e não passe aperto todos os meses. Segundo, classificar suas despesas na ordem de prioridade. Isso eu vejo que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade para fazerem, mas o que é prioridade? Primeiro, despesas inegociáveis. São aquelas que, se você não pagar, vai te gerar muito prejuízo. Aí eu esqueci de colocar alimentação, mas, por exemplo, a gente precisa comer, né? Então a alimentação tem que estar lá, ranking, né, top 1. Aí a luz, a água, o gás, a internet, se você trabalha com internet, porque são aquele tipo de pagamento, né, de compromisso financeiro que, se você não pagar, vai te gerar muito dano. Então você precisa ter sempre essa classificação aí dentro do teu orçamento para saber o que pagar primeiro, tá bom? Gente, a dica de número 3 também é fundamental. Para que vocês não paguem juros. Por exemplo, digamos que o meu pagamento é todo dia 10, mas a minha luz está vencendo no dia 3. Ou seja, do dia 3 ao dia 10, passam-se 7 dias que vão gerar encargos, vão gerar juros. Por que que eu não mudo o vencimento da minha conta para após o dia que eu recebo? Eu aprendi que o ideal é que a gente coloque sempre 5 dias, né, o vencimento após a nossa data de pagamento. Por exemplo, se eu recebo todo dia 10, as minhas dívidas vão vencer a partir do dia 15. Porque se acontecer qualquer problema, né, dentro desse período, dentro dessa margem, você tem como recorrer, você tem como saber o que está acontecendo, né? Você tem como ir no seu chefe, por exemplo, se for o caso dele atrasar pagamento, ou então do banco ter bloqueado seu pagamento, dá tempo de você resolver. Agora, quando você tem despesas vencendo antes do prazo que você recebe, você sempre vai pagar juros. E aí há quem pense, Dai, mas não tem problema, eu prefiro pagar juros do que ter dor de cabeça para poder mudar a data de vencimento. Gente, olhem sempre para os juros, não no mês, mas no ano. Digamos que você pague de juros aí ao mês R$10. Poxa, no ano foram 120. 120 esse que você poderia ter usado na sua vida. Para você ir a algum lugar, para você se presentear, para você passear. Então, assim, a gente tem que começar a mudar o nosso pensamento, tá? Porque a mente é ela que nos transforma, acreditem. Vocês acabam de descobrirem o meu segredo para um planejamento tão redondinho financeiro. Eu aprendi que eu não gostava de usar cartão, que o cartão era ruim, porque ele possibilitava conquistas imediatistas e me distanciava dos meus verdadeiros sonhos. Então, a partir do momento que eu me prometi que não mais compraria para pagar, e sim juntaria para comprar à vista, com desconto, eu mudei a minha mentalidade. Eu sei que tem pessoas que vão vir aqui, vão defender o quesito de, se você tem à vista, você pode ir lá, parcelar e aí deixar o seu dinheiro rendendo e todos os meses pegar o valor e ir pagando a parcela. Ok, eu não tô aqui para discutir com vocês, nem para teimar, até porque eu concordo sim com esse ponto de vista, mas eu acho que pessoas que estão buscando o equilíbrio financeiro inicialmente deveriam evitar o cartão de crédito. Foi o que eu fiz. Hoje eu tenho cartão, mas eu deixo ele pro essencial, como foi o caso do Rodrigo que extraiu o siso. A gente fez o parcelamento no cartão, mas o cartão para mim é visto hoje como um recurso de emergência e não um recurso para, no caso, suprir as minhas necessidades imediatas, tá bom? Então, essa é a forma que eu passei a ver a minha vida e estou compartilhando agora com vocês. Essa também é uma aplicabilidade que eu tenho usado na minha vida, que é fazer uma lista de tudo que eu preciso comprar, respeitando a ordem de prioridade. Eu vou dar um exemplo aqui sobre prioridade e necessidade. Por exemplo, digamos que você fale assim, eu vou comprar uma panela. Mas aí, você vai comprar a panela por quê? Porque você tá precisando ou porque você quer? É porque eu tô... então quer dizer que você não tem uma panela para cozinhar. É por isso que você vai comprar agora. Não, Dai, na verdade eu tenho sim, só que eu quero essa panela. Então, peraí, então não é uma prioridade, é uma necessidade. Você deseja ela, né? Você não está precisando. Agora, digamos que você fale, eu quero comprar a panela porque eu comecei um negócio, uma pensão alimentícia e as panelas que eu tenho não comportam a quantidade de comida que eu preciso fazer. Aí sim é uma prioridade, porque o seu negócio, para funcionar, depende de um utensílio que você não possui, tá? Então é sobre isso, é sobre a gente ter clareza, é sobre a gente conseguir ser centrado nas nossas escolhas e não se boicotar nunca.
E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu vou aproveitar para compartilhar uma frase que eu aprendi. Já postei lá no Instagram, mas vou encerrar o vídeo de hoje, que eu acho que ela é muito pertinente, que é o seguinte: o comodismo é a personificação do medo. Então, que nós não tenhamos medo, que possamos ter coragem, que possamos enfrentar de frente a nossa realidade financeira e que saibamos que para tudo na vida, enquanto há vida, há solução. Então, talvez surjam momentos de apertos, momentos difíceis, momentos de sacrifício, mas lembrem-se sempre, após a chuva, sempre surge um tempo agradável, um arco-íris lindo e uma vida para se viver. Um beijo enorme em seus corações.